Saber introdução, desenvolvimento, conclusão, escolher palavras difíceis e eruditas para usar no texto, pôr títulos criativos e enigmáticos, dominar o uso dos mecanismos coesivos. Nada disso importa na sua redação argumentativa se você não souber o mínimo, que é argumentar. Argumentar não é colocar frasezinhas prontas na redação. Argumentar de verdade é construir premissas sólidas e saber articulá-las em favor de uma ideia. Quer aprender a construir um raciocínio com perfeição e expressividade? Vem comigo nesta aula que eu vou te ensinar. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui deste canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o professor João Matos, especialista em redação. Neste canal eu ajudo as pessoas a serem aprovadas em qualquer banca que cobre redação dissertativa. Se esse é o seu interesse, então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu publico aulas completas aqui. Eu tenho certeza que a partir dessas aulas o seu texto nunca mais vai ser o mesmo. Bom, o que você vai aprender aqui, hoje você não vai encontrar, eu tenho certeza do que eu estou falando, você não vai encontrar em nenhum curso de redação, nenhum. Portanto, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada dos conteúdos que eu publico aqui. Agora me diz uma coisa, quais são as suas táticas para argumentar quando você vai escrever a sua redação? Quais as táticas que normalmente você usa para defender as suas ideias, no caso da redação argumentativa? Já deixa aqui nos comentários que eu gostaria de saber quais são os caminhos que você utiliza para sustentar suas ideias. Bom, então como vai funcionar essa aula? Nós vamos partir de um exercício. Vamos pegar um exercício aqui, que é um exercício de raciocínio, e nós vamos trabalhar com ele e encontrar as respostas. Você vai me dizer, tá, mas isso aí é uma aula de raciocínio lógico. Não, o desafio não é esse, o desafio não é só encontrar as respostas. Essa daí nós vamos chegar juntos a elas. Na verdade, o desafio aqui não é só matar a charada, mas é construir premissas para sustentar a resposta que eu vou dar. Então, eu vou encontrar a resposta. Mas como que eu vou defender essa resposta? Então, eu preciso construir um parágrafo que defenda essa resposta. Mas aí é que está a questão. A forma como você articula essas respostas faz toda a diferença. Então eu não só vou articular, primeiro vou colocar a resposta em texto e depois, como bônus nessa aula, a cereja do bolo dessa aula, que eu vou articular da melhor forma possível. Vou tentar encontrar uma forma de articular da melhor forma possível, tal que o seu texto, o nosso texto aqui, fique mais expressivo. Aumente a expressividade do texto pela forma como nós vamos articular essas premissas em favor da nossa resposta. Bom, como que nós vamos fazer aqui nesta aula? Eu vou partir de um exercício deste livro aqui, ó, Introdução à Lógica, do Irving Kopp. Inclusive, eu tenho até uma história legal com esse livro, que ele foi uma indicação de um colega meu de serviço, com quem eu trabalhei há uns anos atrás. Como ele tinha cursado filosofia, eu sabia que ele tinha uma bibliografia boa para indicar. Então eu pedi uma indicação de livro de lógica, ele me indicou esse livro. Ele falou, não só vou indicar, vou fazer melhor, como vou emprestar o meu livro para você. Ele acabou me emprestando aí por uns 2 anos. E eu gostei tanto do livro que eu comprei esse exemplar para mim aqui, ó, num sebo. Então nós vamos trabalhar com o exercício deste livro para depois de encontrar a resposta do exercício, nós vamos construir as frases, os parágrafos, para defender cada uma dessas respostas, né? Então vou ler o enunciado primeiro, porque como eu disse para você, o desafio aqui não é encontrar matar a charada, o desafio aqui é construir as respostas. Então o enunciado diz assim, ó, exercício de raciocínio. Os problemas seguintes requerem raciocínio para a sua solução. A fim de provar que uma resposta é correta, uma vez encontrada, necessita-se de um raciocínio cujas premissas estejam contidas no enunciado do problema e cuja conclusão
seja a resposta ao mesmo. Se a resposta é correta, poder-se-á construir um raciocínio válido. O leitor é solicitado, ao trabalhar com estes problemas, a preocupar-se não só em encontrar as respostas corretas, mas em formular também os raciocínios que provêm a correção das respostas. O exercício que nós vamos trabalhar aqui é o exercício 6. Eu vou ler aqui o enunciado do exercício. Aliás, o exercício em si, o problema em si. As senhoras Adams, Baker, Cat, Dodge, Ennis e a desleixada senhora Fiske foram todas ao empório fazer compras uma manhã. Cada uma foi diretamente ao andar em que havia o artigo que queria comprar e cada uma delas comprou um único artigo. Compraram um livro, um vestido, uma bolsa, uma gravata, um chapéu e um candeeiro. Todas as mulheres, exceto a senhora Adams, entraram no elevador no andar térreo. Também entraram no elevador 2 homens. 2 mulheres, a senhora Cat e a que comprou a gravata, saíram no segundo andar. No terceiro andar era a seção de vestidos. Os 2 homens saíram no quarto andar. A mulher que comprou o candeeiro saiu no quinto andar e deixou a desleixada senhora Fiske saltar sozinha no sexto andar. No dia seguinte, a senhora Baker, que recebeu a bolsa como presente, de surpresa, de uma das mulheres que saíra no segundo andar, encontrou seu marido agradecendo a gravata de uma das outras mulheres que lhe tinha dado. Se os livros eram vendidos no andar térreo e a senhora Ennis foi a sexta pessoa a sair do elevador, que foi que cada uma dessas mulheres comprou? Então aqui está o nosso problema para resolver, né? Então aqui eu vou retomar, aqui, ó, eu fiz uma anotação com as principais informações que foram dadas nesse problema aí. Então um resumo seria assim, ó. Ele diz que a senhora Adams, a primeira informação que ele deu, ficou no andar térreo. Então, todas são informações úteis para a solução do problema. A senhora Adams ficou no andar térreo, informação 1. A senhora Cat saiu no segundo andar. Outra senhora saiu com a senhora Cat também, e essa outra senhora comprou uma gravata. No terceiro andar fica a seção de vestidos, outra informação. 2 homens que entraram no elevador também saíram no quarto andar. Outra informação. A mulher que comprou o candeeiro saiu no quinto andar. Outra informação. A senhora Fiske desceu sozinha no sexto andar. Outra informação. Senhora Baker recebeu a bolsa de presente de uma das mulheres que saiu no segundo andar. Outra informação. O marido da senhora Baker ganhou uma gravata de presente de uma das outras mulheres que estavam no empório. Os livros eram vendidos no andar térreo. Outra informação. E por último, a senhora Ennis foi a sexta pessoa a sair do elevador. Então temos esse conjunto de informações aí para chegar à resposta do problema. Bom, então nós vamos à resolução do problema. Como eu disse, a parte mais importante dessa aula não é resolver esse problema. A parte mais importante dessa aula é o quê? Construir as frases, os parágrafos que vão defender cada uma das nossas respostas. Esse é um exercício que você tem que fazer. Então vamos lá. A informação que nós temos é a seguinte, ó. Nós temos que os livros eram vendidos no térreo e que uma das senhoras não entrou no elevador, não foi isso? Foi a senhora Adams. Então essa daí já foi dada de graça para nós, né? A senhora Adams comprou os livros. Primeira estava fácil essa daí, né? Agora vamos à compra da bolsa. Quem foi que comprou a bolsa? Porque veja, uma das informações é que a senhora Baker recebeu uma bolsa de presente de uma das senhoras que desceu no segundo andar, não é? E que no segundo andar tinham descido 2 senhoras. Uma que comprou a gravata e a outra que... Agora nós temos a informação que uma comprou a bolsa. E as senhoras que tinham descido era a senhora Cat e outra comprou a gravata. Então, quem comprou a bolsa foi a senhora Cat. Essa é a segunda resposta. Quanto ao candeeiro, quem foi que comprou o candeeiro? Bom, a senhora Ennis, ela foi a sexta pessoa a sair do elevador. Essa é a informação que nós temos, não é? Só que, ó, veja, entraram 5 pessoas no elevador e mais 2 homens. Essa é a informação que nós temos. 2 homens saíram no quarto andar.
E a última pessoa, que foi a senhora Fisk, saiu no sexto. Ou seja, ela foi a sétima a descer. Ela foi a última. Então a sexta desceu no quinto andar. Não é isso? E a quinta pessoa a sair foi a senhora Ennis. Então quem comprou o candeeiro foi a senhora Ennis. Então nós temos, senhora Adams comprou o livro, senhora Cat comprou a bolsa e senhora Ennis comprou o candeeiro. Até aqui tudo bem, né? Então vamos lá, vamos à gravata. Bom, a senhora Baker não foi a senhora Baker que comprou a gravata, por quê? Porque o marido dela recebeu a gravata de presente de uma das outras mulheres que estavam no empório. Então não foi a senhora Baker. Também não foi a senhora Ennis que comprou o candeeiro, também não foi a senhora Cat que comprou a bolsa, também não foi a senhora Adams que comprou o livro. Então, nós temos ainda a senhora Dodge e a senhora Fisk, né? Tá entre essas duas aí, né? Então, a informação que nós temos é que a senhora Fisk, ela desceu no sexto andar, sozinha. Só que a gravata foi comprada por uma mulher que desceu no segundo, junto com a senhora Cat. Ou seja, não foi a senhora Fisk também. Logo, por exclusão, foi a senhora Dodge. A senhora Dodge comprou a gravata. Foi ela que desceu no segundo andar com a senhora Cat. Bom, o vestido. O vestido, se não foi a senhora Dodge, comprou gravata. Se não foi a senhora Ennis, comprou candeeiro. Se não foi a senhora Cat, comprou a bolsa. E se não foi a senhora Adams, está entre a senhora Fisk e a senhora Baker. Quem comprou o vestido teve que descer no terceiro andar, porque eles eram vendidos no terceiro andar, não foi isso? E a senhora Fisk, ela desceu no sexto. Ou seja, quem comprou o vestido foi a senhora Baker. Então, praticamente está resolvido o problema, falta o chapéu. Por exclusão, quem comprou o chapéu foi a senhora Fisk. Porque ela desceu no sexto. Todas as outras, a senhora Baker comprou o vestido, a senhora Dodge comprou a gravata, a senhora Ennis comprou o candeeiro, a senhora Cat comprou a bolsa e a senhora Adams comprou o livro. Por exclusão, a senhora Fisk comprou o chapéu. Bom, aqui está a resolução do problema. Agora nós vamos para a parte principal, que é o quê? Construir as respostas, construir a defesa para essas respostas. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é construir a defesa para as respostas. Só que eu não vou construir a defesa da forma mais bem trabalhada. Eu vou construir de uma forma mais simples para depois trabalhar melhor de uma forma mais expressiva. Então uma resposta não trabalhada vamos para a primeira, para defender o fato de primeiro que foi o livro, né, compra pela senhora Adams. Para defender a compra do livro pela senhora Adams, a minha resposta ficou assim, ó. Inclusive, eu vou numerar as premissas aqui para ficar claro para você. Ó. Quem comprou o livro foi a senhora Adams. Por quê? 1. Cada senhora foi diretamente ao andar em que havia o artigo que queria adquirir. 2. Cada uma delas comprou um único produto. Além disso, não só os livros estavam sendo vendidos no andar térreo, como também a senhora Adams ficou nele. Bom, você viu que eu construí as respostas todas mantendo a coesão para o texto ficar, pelo menos, minimamente escrito como um texto, sendo um texto. Porém, você percebeu que as premissas elas estão agrupadas, né? São todas empilhadas, né? Eu dei a resposta no começo, ó, quem comprou o livro foi a senhora Adams. Depois vem uma série de premissas, tudo empilhadas ali. Ó. Por quê? 1. Cada senhora foi diretamente ao andar. 2. Cada uma delas comprou um único produto. 3. Os livros estavam sendo vendidos no andar térreo. 4. A senhora Adams ficou nele. Você percebeu que está uma série de porquês tudo empilhados? E essa não é a melhor forma de construir esse parágrafo. Então vou trazer agora a melhor forma, a resposta mais trabalhada. Eu tentei trabalhar assim, de uma forma que ela ficasse mais expressiva, né? Articulando melhor as frases e os períodos. Então vamos lá. Primeiro, eu vou ler como ficou, depois eu vou mostrar cada um dos recursos que eu utilizei para deixar o parágrafo dessa forma. Esse exercício é o exercício de escrever redação de verdade. A redação de verdade não é só a redação em si, é uma redação bem escrita. Então vamos lá. Desde que cada senhora comprou um único artigo, indo diretamente ao andar em que havia o produto que queria adquirir, logo, quem comprou o livro foi a senhora Adams, já que ela ficou no andar térreo onde os livros estavam sendo vendidos. Bom,
O caminho aqui que eu utilizei, você vai logo perceber, ou se não perceber, eu vou falar agora, foi o seguinte: no anterior, as frases estavam predominantemente coordenadas, as orações, perdão, estavam predominantemente coordenadas. Aqui elas estão predominantemente subordinadas. Então, um caminho para deixar as orações não só melhor articuladas, não só mais bem articuladas, mas expressivas, acima de tudo, é o que? Você subordinar mais do que coordenar. Inclusive, eu tenho uma aula aqui no canal explicando isso, exatamente isso. Vou deixar no final aqui, numa playlist no final, caso você tenha interesse, procurar nessa playlist. Tem uma aula explicando exatamente isso, que o caminho para você escrever melhor é tentar subordinar mais do que coordenar, porque você deixa as suas frases mais bem articuladas e mais expressivas. Pois bem, então o caminho é a subordinação. É claro, como eu falei nessa aula que eu acabei de dizer aqui, você não vai escrever com essa obsessão, né? Claro, isso vai te travar. Não, eu tenho que subordinar, eu não posso coordenar. Não é isso, não é que você não pode. Quanto mais você subordinar, melhor. Mas desde que você exercite isso. Exercite isso nas suas redações, exercite isso para essa atitude fluir naturalmente na sua escrita. Então vamos lá, vamos ver quais os recursos que nós utilizamos aqui. Ó. Primeiro de tudo, você percebeu que todas as premissas estavam empilhadas no final, né? Eu dei a resposta primeiro, antes, que quem comprou o livro foi a senhora Adams, e depois veio todas as explicações para essa resposta. Agora não, agora eu antecipei pelo menos duas premissas para quê? Para que não ficassem emboladas as outras premissas no final, como ficou no primeiro modelo. Então já antecipei duas logo, trazendo no início um conectivo causal, que é desde que. Caso você não saiba, o conectivo causal desde que, o conectivo desde que, ele não é só temporal, como é mais empregado, ele também é causal. Então tem o sentido de porquê, de como. Porquê, como. Então, como se eu dissesse assim, por que cada senhora comprou um único artigo? Agora, por que eu não comecei com porquê? Porque, veja, porquê não é um conectivo ideal, ele é inapropriado para começar uma frase. Então, há conectivos que são mais apropriados para começar, há conectivos causais que são mais apropriados para começar a frase, e esse desde que é um deles. Ele é mais apropriado para começar a frase, esse conectivo causal. Então, desde que cada senhora comprou um único artigo, o segundo recurso é o seguinte, ó, indo diretamente ao andar que havia o produto. Indo diretamente. Outro recurso que eu expliquei nessa aula que eu acabei de falar é, ao invés de você empilhar muitos conectivos, porque isso poderia gerar aquilo que se chama de queísmo, porque muitos dos conectivos têm que, eu coloquei o quê? Qual foi o recurso ali? Reduzir a oração. Então, a oração subordinada ali, ela foi reduzida para o gerúndio, reduzida de gerúndio. Então, indo diretamente ao andar em que havia o produto. Ao invés de dizer que foi diretamente ao andar, então eu reduzi a oração, colocando o verbo no gerúndio. Então, eu consegui com isso aglutinar duas premissas já antes da conclusão. Então, desde que cada senhora comprou um único artigo, indo diretamente ao andar em que havia o produto, que queria adquirir, aí vem aqui, logo, para fortalecer essa minha resposta, que é uma conclusão desse parágrafo, eu coloquei um conectivo de conclusão. Então, esse é um recurso para deixar mais claro ainda que eu estou concluindo ali. Então, logo, quem comprou o livro foi a senhora Adams. Se eu não tivesse colocado esse logo, continuaria sendo uma conclusão minha ali? Claro, continuaria. Que queria adquirir, quem comprou o livro foi a senhora Adams. Ficaria sem o logo. Porém, fica muito mais claro que é uma conclusão quando você coloca o conectivo de conclusão. Aí na sequência vem o quê? Já que ela ficou no andar térreo. Bom, já que é outro conectivo causal. Só que para não usar por quê, por quê, por quê, por quê, você pode ir variando nos conectivos. Eu usei o já que agora. Na minha lista particular de conectivos, que eu disponibilizo para os meus alunos do Faculdade da Redação,
tem mais de 800 conectivos. Então, só conectivos causais de explicação tem mais de 50 ali, seguramente. 50, 60 conectivos. Então, você pode alternar, para não ficar repetindo os mesmos conectivos sempre, você pode ir alternando quantos conectivos você tiver disponível. Eu optei pelo Jaquet para alternar. Jaquet, ela ficou no andar térreo. Aí, para não trazer outro conectivo causal, ficar por quê, a solução ali foi onde os livros estavam sendo vendidos. Então, foi transformar aquela última premissa em oração adjetiva. É uma maneira de subordinar também. Onde os livros estavam sendo vendidos. Então, eu não perco a condição de subordinar e também não preciso repetir uma oração causal. Beleza? E ainda evita o queísmo, né? Aquele queísmo que eu poderia também usar, usando o pronome relativo onde, eu evito de usar o que. É claro que o onde ele precisa ser apropriado. Quando indica lugar, você pode usar o onde. Nesse caso, indica lugar. Mas se eu colocasse o que ali, ia repetir, ser uma repetição, porque já está usando no Jaquet ali antes, um pouco antes. Então, como já está usando Jaquet antes, e ali se eu colocasse que estavam sendo vendidos no andar térreo, ia ficar que. Então, ia ter essa repetição. Então, o onde é uma carta na manga para não só eu conseguir subordinar, como também não repetir o que. Bom, vamos para a segunda resposta. Na segunda resposta, nós temos que a compra da bolsa pela senhora Cat. Então, a minha resposta primeira foi a seguinte, a resposta não trabalhada. Vamos lá. Quem comprou a bolsa foi a senhora Cat. Por quê? A senhora Baker recebeu uma de presente de uma das senhoras que saiu no segundo andar. E das duas mulheres que saíram no segundo andar, uma comprou a gravata e a outra foi a senhora Cat. Então tá aí, ó. Nós temos aqui duas premissas, né? Primeira quem comprou a bolsa foi a senhora Cat. Essa é a minha resposta. Aí vem lá, por quê? 1. A senhora Baker recebeu uma de presente. 2. Das duas mulheres que saíram no segundo andar, uma comprou a gravata e a outra foi a senhora Cat. Então nós temos duas premissas, as duas ficaram ali empilhadas, né? Então eu vou trabalhar um pouco melhor essa resposta. Vamos ver como ficaria um pouco melhor trabalhada essa resposta aí. Como a senhora Baker recebeu uma bolsa de presente de uma das senhoras que saíram no segundo andar, o motivo pelo qual foi a senhora Cat quem a comprou foi que, das duas mulheres que saíram nesse andar, uma comprou a gravata e a outra foi ela. Então você viu aqui, ó, o primeiro recurso foi antecipar uma premissa, né? Da mesma forma que eu fiz no anterior. Para as duas premissas não ficarem agrupadas no final, eu antecipei uma. Com o auxílio do quê? De um conectivo causal. Esse também é o outro próprio para iniciar o período. Como? Então anota aí, eu já te passei dois conectivos ideais para começar o período. Um deles é o desde que, o outro é como. São dois conectivos causais que você pode usar para começar qualquer período causal. Então, como a senhora Baker recebeu uma bolsa de presente de uma das senhoras que saíram no segundo andar, agora vem aqui, ó, uma sacada interessante aqui para você. Ó. O motivo pelo qual a senhora Cat foi a senhora Cat quem comprou. Tá vendo esse o motivo, que eu coloquei até em destaque aí? O motivo, ele é um substantivo aí com sentido de causa. Então, você pode pensar um pouquinho mais fora da caixa na hora de escrever as suas frases, as suas orações, seus parágrafos. Você pode usar um vocabulário que tem sentido de causa também. Poderia ser o motivo, poderia ser a razão, entre outros. Então, determinadas palavras, determinados substantivos, eles podem ser usados com sentido de causa. E isso se torna, para mim, uma carta na manga, porque eu não preciso ficar usando conectivos o tempo inteiro. Então, o motivo pelo qual foi a senhora Cat, quem a comprou foi que, das duas mulheres que saíram nesse andar, uma comprou a gravata e a outra foi ela. Então tá aí, ó, esses foram os recursos que eu utilizei nessa resposta. Vamos para a terceira resposta então, para ver quais foram os recursos que eu utilizei. A terceira resposta, né, foi a compra do candeeiro pela senhora Enes. Então vamos lá.
Quem comprou o candeeiro foi a senhora Enes. Por quê? A mulher que o comprou saiu no quinto andar e ela foi a sexta pessoa a sair do elevador e a sexta pessoa a sair da cabine saiu no quinto andar. Porque das 7 que entraram nele, 5 mulheres e 2 homens, estes desceram no quarto andar e a sétima a descer, a senhora Fisk, saltou sozinha no sexto. Viu que esse foi um pouquinho mais confuso porque nós temos muitas premissas aí, muitas premissas empilhadas. Elas estão coordenadas, né? Muito coordenadas, né? Empilhadas de uma forma coordenada. Então elas ficaram, por isso, não ficaram muito organizadas, né? Por isso que eu te digo, a coordenação, além de não ser tão expressiva quanto a subordinação, ela deixa um pouco desorganizado o período e o parágrafo. Você usar muita coordenação. Então, vamos ver como ficaria essa resposta um pouquinho mais trabalhada. Então, eu consegui aqui nessa resposta antecipar pelo menos 2 premissas aqui. Vamos lá. Se das 7 pessoas que entraram no elevador, 5 mulheres e 2 homens, a sétima a descer foi a senhora Fisk, saltou sozinha no sexto andar após ver os 2 homens descerem no quarto, então a compradora do candeeiro foi a senhora Enes, que foi a sexta pessoa a sair da cabine no quinto andar, onde a mulher que o comprou saíra. Você percebeu como ficou bem mais organizado agora? Que eu consegui antecipar 2 premissas, né? Consegui antecipar 2 premissas e depois ainda coloquei a conclusão com um conectivo conclusivo. Então, isso me organizou muito mais o período aqui. Quais foram os recursos? Vou te apresentar então agora o terceiro conectivo causal ideal para começar uma frase, um período, que é o se. Então você já tem aí 3 conectivos bons mesmo, ideais para começar qualquer frase, período causal, que é desde que, como, se. Pois bem, se eu dei uma antecipada nessa informação das 2 mulheres que entraram no elevador. 5 mulheres e 2 homens. A sétima a descer, a senhora Fisk, saltou sozinha no sexto andar. Agora aqui vem, para colocar a outra premissa e não repetir essa circunstância causal, qual foi a solução ali que eu encontrei? Foi transformar essa outra premissa em temporal. Afinal de contas, o evento que essa premissa traz realmente pode ser enquadrado em uma sequência, né? Um após o outro. Após ver os 2 homens descerem no quarto. Lógico, se a senhora Fisk desceu no sexto, então ela desceu depois dos 2 homens que desceram no quarto. Então, eu tive condições ali para não repetir uma circunstância causal, eu tive a condição de transformá-la em temporal com esse conectivo após e conseguir encadeá-las, transformando em uma sequência de eventos. Aí vem o outro recurso, que é então, que é o quê? Um conectivo conclusivo para reforçar a minha resposta. Não, então, a compradora do candeeiro foi a senhora Enes. Eu reforcei a minha resposta, deixando claro que ela é uma conclusão, com esse conectivo conclusivo. Então, a compradora do candeeiro foi a senhora Enes, que foi a sexta pessoa a sair da cabine, no quinto andar. Então, esse que eu consegui subordinar a minha premissa com o auxílio do que. Como o que não estava muito repetitivo ali, eu tive condições de usá-lo. Que foi a sexta pessoa a sair da cabine, no quinto andar, onde a mulher que o comprou sair. Aí volta aqui o recurso do onde, indicando o lugar, subordinando a oração, não ficando repetitivo junto com o que e trazendo uma circunstância que seria causal, ali seria uma premissa, não exatamente em circunstância, mas em oração adjetiva. Então esses foram os recursos que eu utilizei nessa resposta, né? A resposta 4, a resposta seguinte, foi a da senhora Dodge, que comprou a gravata, né? Então a primeira resposta ali não trabalhada ficou da seguinte forma. Quem comprou a gravata foi a senhora Dodge, porque o marido da senhora Baker recebeu a gravata de presente de uma das outras mulheres que estavam no empório, mas não das senhoras Adams, Cat e Ennis, porque estas compraram respectivamente o livro, a bolsa e o candeeiro. Nem da senhora Fisk, porque esta desceu no sexto andar e a gravata foi adquirida no segundo. Bom, você viu que também ficou muito embolado, né? Muitas premissas, são 6 premissas aí, né? Embolando.
na maior parte dos casos aí coordenadas, né? Tem até adversativa, né? Coordenação adversativa. Então, tá muito confuso aí, muita premissa acumulada, muitos períodos coordenados. Então vamos ver como ficaria esse parágrafo um pouquinho mais melhor trabalhado, mais bem trabalhado, com o recurso da subordinação predominantemente. Então vamos lá. Dado o recebimento da gravata como presente pelo marido da senhora Baker de uma das outras mulheres que estavam no empório, das quais se excluem a senhora Adams, Cat e Ennis, compradoras respectivamente do livro, bolsa e candeeiro, quem comprou o artigo, portanto, foi a senhora Dodge, tendo em vista que, por ser vendido no segundo andar, também não foi a senhora Fisk que desceu no sexto. Viu como ficou um pouquinho mais organizado? Vamos ver os recursos que eu utilizei. Primeiro, eu consegui antecipar duas premissas aí, né? Que é dado o recebimento da gravata e depois das quais se excluem a senhora Adams. Aliás, três premissas. Não só dizendo que não foram as senhoras Adams, Cat e Ennis, como também que elas foram compradoras de outros itens. Então, eu consegui antecipar aí três premissas nessas. Quais foram os recursos aqui? Ó? Primeiro, a antecipação. E depois, esse recurso aqui, ó, que eu não sei se você conhece, você já deve ter lido esse recurso por aí, mas você pode usar a partir de agora de uma forma consciente, que é o quê? O verbo dar no particípio mais um artigo, acompanhado de um artigo. Então, dado o que acontece? Esse dado o recebimento da gravata, ele tem um sentido causal também. Então, ele é uma estratégia para eu trazer ali uma circunstância de causa, mas camuflada, não exatamente com um conectivo causal, mas com um verbo no particípio. Então, dado o recebimento da gravata, quer dizer, por que recebeu a gravata? Quer dizer, esse é o sentido. Como presente pelo marido da senhora Baker, de uma das outras mulheres que estavam no empório, das quais se excluem. Aí vem outro recurso aqui, que é a oração adjetiva, oração subordinada adjetiva. Então, eu consegui trazer uma premissa com o auxílio de uma oração adjetiva, sem precisar repetir conectivos causais, sem precisar repetir circunstância causal. Então, vamos lá, das quais se excluem a senhora Adams, Cat e Ennis. Aí vem outro recurso aqui, ó, compradoras respectivamente do livro, bolsa e candeeiro. Esse compradoras, que ficou ali entre vírgulas, né, entre travessões, ele funciona como um aposto, né? Que ele está explicando por que elas se excluem. Está explicando ali no aposto, né? Porque elas são compradoras do livro, da bolsa e do candeeiro. Então ele funciona ali no parágrafo como um adjunto adnominal, né? Com a função de aposto. Eu colocando essa minha premissa, que originalmente seria em uma circunstância causal ou algo similar, eu colocando na forma de aposto, então eu tenho uma variação ali, eu não preciso mais trazer por quê, ou coordenar e isso, e aquilo outro. Não, eu trago como um aposto ali, simples. É outro recurso para você não ficar com um texto muito repetitivo. Então, compradoras, respectivamente, do livro Bolsa e Candeeiro, quem comprou o artigo, portanto, foi a senhora Dodge. Então aqui, ó, outra repetição, né? Uma repetição da ênfase da conclusão, porém com um conectivo diferente. Ó. Quem comprou o artigo, portanto, foi a senhora Dodge. Então, portanto, então eu demarco ali que eu estou, de fato, fazendo uma conclusão. Está demarcado ali. Quem comprou o artigo, portanto, foi a senhora Dodge. Aqui vem outro conectivo causal, que é tendo em vista que é uma variação de porquê, né? Tem sentido de porquê. Então, para não repetir porquê, para não repetir já que, para não repetir toda hora os mesmos conectivos, eu coloquei outro ali, ó, tendo em vista que, aqui, ó, para o seguinte, para eu conseguir colocar duas circunstâncias causais, uma do lado da outra ali, eu intercalei uma na outra e para fazer isso eu usei ali um conectivo, que é o por ser vendido no segundo andar. Então aqui eu usei esse conectivo e esse conectivo ele me permite reduzir a oração. Quando eu reduzo a oração, eu consigo intercalá-la ali na outra oração que já é causal também. Então eu intercalei duas causas ali com o auxílio desse conectivo que me auxilia a reduzir a oração no infinitivo. Por ser vendido, ou seja, a oração está reduzida de infinitivo. Por ser vendido no segundo andar. Ou seja, o sentido é causal, porque
era vendido no segundo andar. Então, tendo em vista que, por ser vendido no segundo andar, também não foi a senhora Fisk que desceu no sexto. E aqui volta também o recurso da subordinação pelo pronome relativo que, transformando a oração subordinada adjetiva em subordinada adjetiva. Então vamos lá, quinta resposta, que é a compra do vestido, que foi a senhora Baker que comprou. Então vamos construir essa resposta aqui, ó. Primeiro, de uma forma não trabalhada. Quem comprou o vestido foi a senhora Baker, porque o artigo não foi adquirido nem pelas senhoras Adams, Cat, Ennis e Dodge, porque, respectivamente, compraram o livro, bolsa, candeeiro e a gravata. Tampouco pela senhora Fisk, porque esta desceu no sexto andar e o vestido estava sendo vendido no terceiro. Você viu? Mesmo caso, muitas premissas, né? 5 premissas, todas empilhadas depois da resposta, muitos porquês. Por que o artigo foi adquirido pelas senhoras Adams? Por que, respectivamente, compraram o livro? Etc. Muitos períodos coordenados ali também, né? Tampouco pela senhora Fisk, porque esta desceu no sexto andar e o vestido estava sendo vendido no terceiro. Então, e não é a melhor solução para articular essas orações. Vamos ver como ficaria uma solução melhor aí, uma resposta mais trabalhada. Pelo fato de as senhoras Adams, Cat, Ennis e Dodge terem obtido respectivamente o livro, a bolsa, o candeeiro e a gravata, quem comprou o vestido dessa forma foi a senhora Baker, pois, sendo vendido no terceiro andar, também não foi a senhora Fisk que o adquiriu, a qual desceu no sexto. Perfeito essa, né? Isso ficou bem melhor porque conseguiu até dar uma sintetizada a mais, colocando todas as informações, inclusive. Então vamos lá, quais são os recursos? Primeiro, a antecipação, né? A antecipação de uma das premissas. Aliás, de duas, né? Que não foram as senhoras que adquiriram, né? Por que elas não adquiriram? Porque elas compraram outras coisas. Compraram livro, bolsa, candeeiro e gravata. Então tem a antecipação de duas premissas aqui também. Primeiro, o conectivo que eu utilizei foi o pelo fato de. Também é um conectivo causal que ele enseja você iniciar uma oração reduzida de infinitivo. Pelo fato de as senhoras Adams, Ennis e Dodge terem obtido. Terem não é conjugado. Aliás, é conjugado, mas é infinitivo. É um infinitivo conjugado. Por elas terem. É um infinitivo conjugado, ou seja, o que eu estou querendo dizer ali? Que essa oração ela é reduzida de infinitivo. Então, pelo fato de é um conectivo causal que tende a reduzir a oração que vem após ele. Reduzir de infinitivo. Então, eu comecei com ele, mesmo começando com a oração reduzida de infinitivo, e na sequência, juntei com o que elas adquiriram. Pelo fato de elas terem obtido outras coisas. Então, nesse exemplo aqui, nessa resposta mais trabalhada, eu não disse que não foram elas, mas eu deixei subentendido. Porque se elas adquiriram outras coisas, não foram elas que compraram o vestido. Então, eu deixei subentendido. Na resposta não trabalhada, eu coloquei quem comprou o vestido do Sr. Baker, porque o artigo não foi adquirido pelas senhoras Adams, Cat, Ennis e Dodge. Agora não, eu deixei essa informação subentendida, dizendo o que elas compraram direto. Então eu já eliminei aí uma premissa e deixei ela subentendida, por isso que ficou mais sintetizada essa daqui. Quem comprou o vestido, dessa forma, segundo recurso aqui, é um conectivo de conclusão. Então, para demarcar mesmo, para deixar mais aparente, mais escancarada a minha conclusão, eu usei um conectivo de conclusão. Quem comprou o vestido dessa forma foi a senhora Baker. Conectivo de conclusão, outro recurso para melhorar a expressividade do período. Então vem um terceiro conectivo aqui, agora causal, que é o pois. O pois é o seguinte, ele é um conectivo causal, ele é até clássico, ele é até muito utilizado, só que ele tem uma característica que pouca gente sabe. Ele é um conectivo causal, mas ele é ideal para ser usado em causas óbvias. Então se a causa não for óbvia, não use pois. Só use pois se a causa for óbvia. E nesse caso aqui a causa era óbvia, porque se eu digo assim, pois também não foi a senhora Fisk porque ela desceu no sexto andar. Bom, claro, se ela desceu no sexto andar, então não foi ela, porque o candeeiro ele foi adquirido no terceiro andar. Então é óbvio que não foi ela. Então, por isso que eu usei o conectivo pois. Então, pois, aqui vem o recurso de reduzir a oração para poder intercalar de novo. Para poder intercalar duas orações causais.
Pois, aí vem a segunda oração que está intercalando com essa que foi iniciada. Sendo vendido no terceiro andar, então eu reduzi de gerúndio essa oração e subordinei, obviamente. Então, pois, sendo vendido no terceiro andar, intercalei, continuo depois o que eu quis dizer quando eu comecei com o pois. Olha, pois também não foi a senhora Fisk que o adquiriu, a qual desceu no sexto andar. Então, a qual também é o outro recurso que eu já utilizei nas outras respostas, que é um recurso para subordinar, só que deixando a oração adjetiva, mas é uma subordinação. Então, a qual desceu do sexto andar. Ao invés de usar e, eu subordinei com um pronome relativo. Beleza? Então a sexta fica facinho agora, né? Porque a sexta agora, por eliminação, foi a senhora Fisk que comprou o chapéu, né? Não foi isso? Então a sexta ficou facinho. Então vamos ver a resposta não trabalhada primeiro. Quem comprou o chapéu foi a senhora Fisk, porque o artigo não foi adquirido nem pela senhora Adams, Cat, Ennis, Dodge e Baker, porque respectivamente compraram o livro, a bolsa, o candeeiro, a gravata e o vestido. Pronto, aí não ficou muito embolado, até que ficou bem inteligível, porque são apenas duas premissas, né? Mas mesmo assim dá para trabalhar um pouco melhor com essa resposta aí, ó, que é o seguinte. Em virtude de as senhoras Adams, Cat, Ennis, Dodge e Baker terem adquirido o livro, a bolsa, o candeeiro, a gravata e o vestido respectivamente, quem comprou o chapéu, de fato, só pode ter sido a senhora Fisk. Então, primeiro, o recurso foi antecipar, né, a premissa, em virtude de a senhora Adams terem adquirido outros itens. Então, em virtude de também é um conectivo causal que introduz uma oração reduzida. Se você usar o em virtude de, a oração que virá após vai ser uma oração causal reduzida. Porque, olha, em virtude de as senhoras tal, terem adquirido. Terem é infinitivo conjugado também, mas não deixa de ser infinitivo. No caso, é a oração reduzida de infinitivo. Então, eu comecei com uma oração causal reduzida de infinitivo, poderia ser com conectivo também e a oração ficar desenvolvida, não tinha problema, mas essa foi a opção para variar nos conectivos, né? Usar outros conectivos. Então, em virtude de as senhoras Adams, Cat, Ennis, Dodge e Baker terem adquirido o livro, a bolsa, o candeeiro, etc., quem comprou o chapéu, de fato, então aqui vem um conectivo conclusivo, né? De fato, para deixar bem claro que essa é a conclusão. Deixar claro. Mesmo que eu não colocasse, seria a conclusão, não mudaria. Em virtude de as senhoras terem adquirido tais itens, quem comprou o chapéu só pode ter sido a senhora Fisk. Seria a conclusão? Seria, mas fica mais claro, fica escancarado que é a conclusão por causa do conectivo de fato. De fato, só pode ter sido a senhora Fisk. Perfeito? Gostou? Se sim, deixa aquele like, porque isso é um indicador para mim e para o YouTube que essa aula é relevante, YouTube, Facebook, onde essa aula for publicada. É um indicador de que ela é relevante, ela foi útil para você. Você quer mais desse tipo de conteúdo? Você quer que, neste livro que eu mostrei aqui, ó, tem pelo menos 10 exercícios desses. Se você quiser mais aulas dessa, trazendo um problema, chegando à resposta do problema e depois construindo as respostas para ele. Se você quer mais dessas aulas, deixa aqui no comentário que eu preparo outras aulas para você. Ok? Espero te ver numa próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus.